Muito boa noite a você que acabou de ligar agora seu televisor. Estamos aqui pelo www.tvcaravelas.com.br para quem nos acompanha pela internet e na sua TV, pela TV a cabo NET, canal 11. Sempre importante sua presença conosco. Hoje entrevistando Maura Gerbi, ativista social, professora, que está falando aqui um pouquinho para nós sobre o golpe civil-militar de 1964. Lembrando que o nosso terceiro bloco terá aí em torno de 20 minutos, uma vez que o assunto é bastante polêmico. Maura, para a gente não perder muito tempo, vamos entrar na pergunta do Wallace do Cananzinho, e que a gente já tinha falado, se tem base jurídica para esse impeachment que está sendo colocado e qual é o seu posicionamento também a respeito do impeachment. Agradecendo, além do Wallace do Cananzinho, as pessoas que estão em São Paulo nos assistindo, nosso grande abraço, também a você de Nova York, vocês de Nova York que estão conosco também. Maura, esteja à vontade. Não tem base jurídica alguma, né? Ele é um impeachment colocado a partir de uma questão política, né? O que nós temos aí é uma questão política, base jurídica alguma, porque está sendo considerado como pedaladas nada mais são do que, na verdade, atos contábeis dentro da execução orçamentária do ano. Isto é absolutamente corriqueiro, aconteceu em diversas gestões, não só da presidência da República. Fernando Henrique fez isso, Lula fez isso, a Dilma a mesma coisa. Isso ocorre em governos dos estados e em prefeituras municipais, o que eu considero inclusive um grande descalabro, porque se o impeachment for dado em razão de um aspecto que inclusive não leva ao impeachment, nós podemos, quem sabe, criar uma jurisprudência que vai desestabilizar completamente as instituições democráticas do país inteiro, ou seja, nós podemos ter a partir daí uma avalanche de solicitações de impeachment de governadores de estados e de prefeitos. Então imaginem a instabilidade política que isso vai acarretar. O fato é que a questão das pedaladas é apenas uma desculpa para um golpe de caráter eminentemente político. Ele não tem as mesmas características de 64, não simplesmente porque você não tem a participação das Forças Armadas, mas e também não temos o apoio hoje da Igreja Católica enquanto instituição. A CNBB foi clara, ela é contrária ao impeachment. É bem verdade que igrejas evangélicas, por sua vez, estão fazendo aquele papel que a Igreja Católica fez em 64. Também temos que considerar isso. No entanto, o que mais diferencia não é só isso, é também porque você não tem uma disputa clara de projetos. Você tem projetos que têm alguma coisa de diferente, principalmente do ponto de vista da intensidade com que se quer estabelecer o chamado plano de austeridade. Plano este que, na verdade, vem não no sentido de resolver a nossa crise, porque a nossa crise está ligada a uma crise internacional do capitalismo que está presente principalmente nos países que são hoje potências ocidentais. França, Inglaterra, Estados Unidos, que não saiu da crise, Estados Unidos apenas se estabilizou monetariamente, mas no mais, do ponto de vista da geração de emprego, a situação lá ainda continua extremamente complicada. O Vale do Silício é a comprovação disso. Ou seja, nós não temos, como nós tivemos em 64, dois projetos muito antagônicos em disputa. Nesse momento você não tem exatamente isso. Você tem a questão da intensidade, principalmente de como se quer implementar determinadas medidas. E há um outro aspecto essencial, e aí sim um aspecto econômico e social fundamental, que é a questão do petróleo e a questão da água. O que está na raiz dessa crise é exatamente a privatização do nosso petróleo, do pré-sal, e a privatização dos nossos recursos hídricos e energéticos, que é, na verdade, aquilo que está operando os grandes conflitos do mundo no presente momento.
Perfeitamente. Vou aproveitar para mandar um abraço aqui, que foi pedido pelo Lucas Medeiros, também o Luan, Rodrigo Márcio, todo o pessoal lá da turma do Direito, que sempre está prestigiando, sempre está postando vídeo, sempre pedindo aquele apoio. Um abraço aí para o Lucas e para toda a turma aí do 6º e do 7º período de Direito aí, estudam conosco lá. Maura, Câmara e Senado teriam condições de julgar essa questão do impeachment, vez que vários de seus membros estão aí envolvidos em escândalos de corrupção? Eu considero que nós estamos vivendo uma crise civilizatória, não é só uma crise política, e não está somente presente no nosso país, está presente no mundo inteiro e principalmente no mundo ocidental. Nós temos uma crise econômica que aliás, nós tivemos várias crises de final de 90 até 2008, quando 2008 realmente a crise foi profundíssima, e nós temos uma crise de representatividade. A questão da corrupção, que é tanto colocada, que é utilizada inclusive para provocar o impeachment, a corrupção no Brasil ela é sistêmica, como vários já disseram, vários analistas sérios já disseram, vem desde o período da descoberta do Brasil, e ela está vinculada à relação capital-privado e esfera pública. É essa relação que acaba promovendo aquilo que nós chamamos de atos corruptivos. Certamente, a gente não resolve a corrupção em estados não democráticos, ao contrário. O período da ditadura civil-militar no Brasil, ele é eivado de corrupção, Diga Maria Lúcia Patorelli, que tanto luta para que se faça uma auditoria da dívida externa do país. Porque se nós formos olhar a dívida externa que se acumulou durante o regime ditatorial no Brasil, de 64 até 88, no meu entendimento, nós perceberemos que a dívida externa, que começou com Jango com 3 bilhões de dólares, ela chega ao final da ditadura civil-militar com uma dívida externa que ultrapassa os 120 bilhões de dólares. E aí nós temos vários atos de corrupção. Outra questão que é fundamental, as organizações privadas que estão envolvidas, essas grandes construtoras, né, Camargo Correia, Andrade Gutierrez, elas são lá daquele período. Ninguém vai me convencer, pelo menos não a mim, de que essas empresas, elas passaram a cometer atos corruptivos a partir dos governos petistas. Isso é de uma ingenuidade total e que eu acho que nós temos que parar de ser ingênuos. Outra questão fundamental é que para nós termos a possibilidade de nós fortalecermos atitudes que impeçam, que coíbam a corrupção, você tem que ter exatamente o Estado democrático, porque é esse que garante transparência. Então, o que nós estamos tendo, e não devemos esquecer também, que foi exatamente nesse governo que os atos corruptivos estão sendo investigados a fundo. Mauro, mas Câmara e Senado têm condições? A Câmara e Senado totalmente envolvida, né, porque esses atos de corrupção envolveram os segmentos políticos. Como que ela pode fazer esse discurso, né, esse discurso de que isso tem a ver com o processo de corrupção que foi implantado? Isso é um discurso vazio, Na verdade, tudo isso é desculpa para que se faça exatamente o que está se fazendo. O impeachment de uma presidenta legitimamente eleita pelo voto popular e que tem que ser respeitado e que tem que ser respeitadíssimo, para que um outro segmento venha com um projeto cuja intensidade das suas medidas é muito mais forte, que não resolverá a crise, que penalizará ainda mais os setores populares, inclusive a classe média, porque no momento de crise você tem exatamente a concentração do capital, então os setores médios vão sofrer muito com esta situação, como sofreram durante o período da ditadura civil-militar, e, ao mesmo tempo, a possibilidade de que essas investigações elas parem no meio do caminho é muito grande. Portanto, no meu entendimento, esse Congresso
e esse Senado não teriam força, legitimidade política e de representação da sociedade para poder estabelecer o que estão estabelecendo. Mas, evidentemente, que esse é o Congresso que vem lá do Congresso de abril de 1974 com o governo Geisel. Um Congresso cuja representação, inclusive dos estados, é completamente descabida. Só para se ter uma ideia, Aurélio, e aí eu finalizo, Minas Gerais, que é o segundo estado mais populoso desse país, tem proporcionalmente a mesma representatividade do estado do Acre. Está correto isso? Não, isso não está correto. Perfeito. Agora, diante dessa efervescência, dessa questão de golpe, não golpe, você acha que a sociedade brasileira ela está suficientemente esclarecida, politizada para manifestar a respeito desse momento político que estamos vivendo? Bem, eu acho que nós temos nos últimos 20, 30 dias uma sociedade que parece que começou a ficar mais atenta aos fatos e começou a organizar e se mobilizar no sentido de se contrapor a isso que está em curso, que é um golpe. Volto a insistir, é um golpe, com características diferentes, mas não deixa de ser um golpe, cujas consequências são absolutamente imprevisíveis, porque aquele golpe de 64, há que se lembrar, era para restabelecer os civis no poder em 1966 e nada aconteceu. Ao contrário, durou até 1988, de acordo com o meu entendimento. Muito bem, o que eu posso dizer? A sociedade brasileira, eu acho que nos últimos 30 dias, ela demonstrou que ela está dividida, totalmente dividida, mas mostrou uma coisa, que nessa divisão, aqueles que estão se colocando em marcha contra o impeachment, contra o golpe, em favor da democracia, demonstram ter um nível de organização e uma capilaridade dentro dos diversos segmentos sociais muito maior, muito mais forte do que aqueles que vão para a rua a favor do impeachment. Ali você tem uma pauta difusa e uma pauta muito ligeira, a partir de avaliações muito superficiais. Ao passo que aqueles que vão para a rua defender a democracia contra o impeachment, eles colocam uma pauta que você percebe que tem uma percepção mais aguda sobre os problemas que nós enfrentamos e como devemos superar a crise em que nós estamos envolvidos. Ou seja, são aqueles que percebem a necessidade de uma reforma política realmente profunda e não aquele arremedo que foi decidido há pouco tempo no Congresso. São aqueles que pensam na possibilidade de uma nova constituinte, democrática, livre, exclusiva, para discutir uma outra repactuação na sociedade. São aqueles que discutem a necessidade de se superar a crise econômica, mas dentro de um patamar que não faça abandonar e cair os direitos sociais conquistados. Ou seja, é um grupo que parece que tem uma força mobilizadora com uma capilaridade e com uma percepção política e com proposições políticas, ao passo que os segmentos que se colocam favoráveis são difusos, com uma visão ligeira sobre o que está acontecendo e principalmente não tem uma proposta concreta. A proposta concreta que está envolvida com eles é a proposta das elites que já estão se estabelecendo seus acordos, mas por cima da cabeça, inclusive, daqueles que eles mobilizam. Perfeito, Maura. Você acha duas questões, porque já estamos caminhando para o final do programa, são questões importantíssimas. Primeiro, você acha que a democracia, você enxerga que a democracia brasileira sobreviverá a esse momento de turbulência política? E as pessoas comuns, elas devem assistir passivamente, deixar como está para ver como é que fica, ou elas teriam como influenciar
esse momento político que nós estamos vivendo? Bom, eu sou otimista. Eu sou otimista e eu acho que, na minha avaliação, o golpe não prevalecerá. Então, eu sou otimista, então eu avalio que nós manteremos a nossa democracia, que eu quero deixar bem claro que ela é muito frágil. É uma democracia a conta-gotas, porque se nós olharmos a lei antiterror que recentemente foi aprovada, ela é exatamente aquela discussão que nós fizemos agora há pouco durante o programa, quando falamos da lei de anistia. A lei antiterror, ela legitima uma série de atentados, né, aos direitos individuais e à liberdade de expressão, manifestação e resistência das comunidades, principalmente as comunidades pobres. Não à toa, nos últimos 20 dias, a Polícia Militar entrou dentro de um sindicato no ABC Paulista para saber o que a diretoria estava fazendo em reunião. Desde quando? Desde quando que um sindicato tem as suas portas, a sua sede arrombada para saber o que a diretoria do sindicato está discutindo? Não à toa, nós tivemos a invasão ao Instituto Lula, a invasão e depredação da sede do PT, do diretório do PT em Belo Horizonte e coisas do gênero. Ou seja, nós temos uma legislação antiterror aí, que é uma legislação extremamente capciosa e que, se nós tivermos o impeachment, eu não tenho a menor dúvida de que essa lei vai prevalecer não contra o terrorismo, mas sim contra aqueles que resistirem a essa violência constitucional que está sendo praticada exatamente neste momento. Perfeito, Maura. Nós gostaríamos que você, falando aí um pouco dessa possibilidade ou não das pessoas comuns participarem, parece que tem alguns atos que vocês estão organizando e nosso tempo está acabando. Você gostaria de chamar as pessoas para participarem desses atos? Eu queria dizer a todos... Você tem filiação partidária? Não. Mas prossiga com a resposta. Não tenho, mas estou pensando seriamente em ter, porque exatamente nos momentos difíceis que a gente deve entrar nos partidos. Perfeito. Vamos convocar as pessoas então para os atos que você gostaria de convocar? Eu queria chamar a atenção de toda a população, não só de Ipatinga, mas todos que estão nos assistindo, que pertencem a outros estados, cidades. Enfim, se pudéssemos falar para a população inteira, quem sabe, que a democracia exige uma coisa, permanentemente, que se chama eterna vigilância. Eterna vigilância. Só garantimos democracia se formos vigilantes. No dia 13 próximo, quarta-feira, a partir das 18 horas, no Memorial da Resistência, em frente ao Camelódromo, nós teremos um ato artístico-cultural em que nós estaremos trabalhando no sentido da defesa da democracia. E quero chamar a atenção de vocês também para amanhã, dia 12, porque neste contexto que nós estamos, nós esquecemos de algo muito importante, que agora há pouco a companheira Camila do MAB chamou a atenção, que é o desastre ambiental que se abateu na bacia do Rio Doce. Muito bem, a caravana do Rio Doce, ela chegará a Ipatinga, com destino depois a Valadares, amanhã, às 17 horas, e fará uma roda de conversa com professores e alunos na Escola Arthur Bernardes, a partir das 19 horas. Então, aqueles que estão preocupados com a questão da recuperação da bacia do Rio Doce, com a participação e vigilância da comunidade, acompanhem a caravana. E aqueles que querem a preservação das nossas instituições democráticas, da nossa Constituição e assegurar a soberania do voto popular, eu convido a todos a ter atitude, porque essa é a hora de ter atitude. No dia 13, contamos com vocês às 18 horas, lá em frente ao Camelódromo, onde tem o Memorial da Resistência, num grande canto, num grande show artístico-cultural em favor da democracia, contra o impeachment.
Perfeitamente. Nós agradecemos aí, então, a participação aqui da professora, ativista social Maura Gerbi. A comunidade da TV agradece a participação e a audiência de todos. Voltamos na próxima segunda, de 20 às 21 horas. Muito obrigado, boa noite e até lá.